Hoje vamos falar como colocar nos gráficos suportes e resistências. Fala, magnatas! Tudo bom com vocês? Não esquece que se esse conteúdo está lhe ajudando, se o que eu estou falando tem valor, está lhe agregando conhecimento, deixa o like no vídeo, se inscreve, clica no sininho e compartilha para ajudar o canal a crescer. Então, vamos falar de suporte e resistência. Suporte e resistência é um assunto que faz parte de um tema chamado Price Action. Ação do preço, movimento do preço, local do preço. O que são suportes e resistência? Suporte é uma zona de preço em que esse está mais barato, logo tem muitas ordens de compra, o que faz o mercado subir. E a resistência é um local de preço em que este está caro, logo tem muitas ordens de venda, o que faz o mercado descer. Esses locais de compra e de venda, de barato e de caro, é o que caracteriza suporte e resistência. Esse é o conceito de suporte e resistência. Se você não viu o vídeo anterior que eu falo de movimento e tendência, é importante que você vá lá e assista ao vídeo anterior, porque é muito importante para que você entenda o assunto que será abordado hoje. Então, o mercado, quando se movimenta, ele deixa estrutura, que pode ser de alta ou de baixa. Essas estruturas, elas deixam topos e fundos mais altos ou mais baixos. Eu quero ressaltar que no vídeo de hoje, de suportes e resistências, vamos nos ater aos preços deixados pelos topos e fundos das estruturas. Porque existem outros suportes e resistências, como o de Fibonacci, por exemplo. Mas isso será abordado em vídeos futuros, para que você não se confunda. Então hoje apenas veremos os suportes e resistências das estruturas, dos topos e fundos. Ok? Então, em estrutura, o fundo ele tende a ser suporte e o topo tende a ser resistência. Fácil assim, não é? Pois é. Tanto na estrutura de alta como na de baixa, o fundo e o topo ele tende a servir como suporte e resistência. E é isso que a gente vai ver. Então, o mercado ele sobe, ele desce e ele sobe. Ele deixa essa estrutura de alta. Quando ele chega nesse topo, as pessoas resolvem vender e o mercado desce. Chegando próximo do fundo anterior, o mercado tende a ter uma zona de suporte. E, nesse exemplo, ele toca nesse fundo anterior e as pessoas compram e o mercado volta a subir. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Ele faz a mesma estrutura de alta, ele desce e, nesse caso, ele tende a manter suporte, mas o mercado rompe esse fundo, esse suporte desse fundo e vai para o suporte do fundo anterior. Quando chega no suporte do fundo anterior, o mercado tende a voltar a subir. Ele poderia continuar rompendo? Sim, ele poderia continuar rompendo também. Por que não? Mas nesse caso, como os fundos tendem a ser suporte, o mercado toca nessa zona de preço, as pessoas compram e o mercado volta a subir. Mas eu falei que os topos também tendem a ser resistência. Então, nesse caso, quando o mercado chega nessa última zona de preço, as pessoas compram e ele volta a subir, ao invés de romper e continuar, esse topo anterior, ele tende a ser resistência. Assim como esse topo aqui, também poderia ser uma resistência, mas o mercado rompe o preço e para nesse topo aqui. Então, esse topo tendendo a ser uma resistência, segura o preço de compra e o mercado desce. Veja como as zonas, os topos e os fundos tendem a segurar os preços? Sim, tendem. O mercado tende a ir a essas zonas de preço. E ele chegando aqui, as pessoas resolvem comprar e o mercado volta a subir de novo, rompendo essa zona de preço de topo
e seguindo a direção de alta. Ele deixa um novo fundo e se torna um novo suporte. Então, caso mais à frente o mercado desça, ele pode vir até essa zona que tende a ser um suporte e o mercado tocar e subir novamente, ok? Numa estrutura de baixa, topos e fundos mais baixos. Topos tendem a ser resistências e fundos tendem a ser suportes. Então o mercado ele desce, ele sobe, quando ele chega nesse topo, o mercado encontra resistência. As pessoas vendem e o mercado volta a descer com um preço que estava anteriormente descendo. Mas tem vezes que o mercado ele sobe, ele chega numa ponta de suporte, sobe, ele ignorou esse topo, continuou a subir e foi em direção ao topo anterior, que tende a ser uma resistência. O mercado tocou lá e simplesmente as pessoas resolveram vender e o mercado volta a descer seguindo a sua direção de queda normal. Mas, como eu falei, tanto na estrutura de alta como na de baixa, os fundos tendem também a ser suportes. Então, quando o mercado chega nesse ponto que a galera vende, ele chega no fundo que foi deixado anteriormente e esse fundo tende a ser um suporte. Então, o preço bate, as pessoas compram, o mercado dá uma leve subida. E aí, as pessoas resolvem vender de novo para continuar o movimento de baixa e ele desce rompendo essa zona de suporte, que era o fundo anterior, deixa um novo topo que vai servir como uma nova resistência. Caso o mercado chegue a um preço mais abaixo e volte a subir, ele pode chegar nesse topo e encontrar resistências. Ok? Então, eu quero lembrar que existem outros suportes e resistências que vamos abordar nos vídeos à frente. Aqui nesse exemplo mesmo, existem outros suportes e resistências, mas eu não quero abordar agora para que você não possa se confundir. Então, topos e fundos, topos tendem a ser resistência e fundos tendem a ser suporte, ok? É isso aí. Quando a gente vai analisar o mercado, nós temos os tempos gráficos que podemos analisar do diário a 1 minuto. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de, uma vez por semana, seja na sexta-feira após o fechamento do mercado ou na segunda, antes da abertura, olhar uma vez por semana apenas o gráfico diário, o de 4 horas, que é 240 minutos, e o de 60 minutos. E todos os dias durante a semana eu vou atualizando os suportes e resistência no gráfico de 30 e 15 minutos, mas você também pode usar o gráfico de 5 minutos para analisar os suportes e as resistências todos os dias. Então, uma vez por semana, o diário de 60 minutos, o de 4 horas. E todos os dias, o de 30, de 15 minutos ou de 5 minutos. Eu uso o de 30 e o de 15. Temos aqui o nosso gráfico. Esse gráfico, deixa eu ver, ele está no diário. Aqui está no de 5 minutos e aqui está no de 15 minutos, que são os dois gráficos que eu opero. Mas eu mudei aqui no diário para que vocês possam entender. Então vamos lá. Antes de fazer essa marcação de suportes e resistências dos topos e fundos, eu quero dar uma dica a vocês. Na plataforma existe uma funcionalidade que se chama topos e fundos, é um indicador de preço. Eu gosto de usar porque no meio da oscilação, esse indicador ele mostra com mais clareza quais são os topos e fundos que o software da própria plataforma definiu, e isso ajuda muito a marcar os topos e fundos. Então, por exemplo, aqui no Profit Pro, você poderia inserir indicador, escrever topos e fundos, e aparece aqui detector de topos e fundos, é só colocar o indicador que ele vai aparecer esse indicador aqui para vocês. Então, para marcar o gráfico diário, eu gosto de deixar esse indicador num período de 1. Então, ele pega o maior número de movimentos possíveis. Então, isso no gráfico diário. E aí, o que acontece? Eu venho aqui e vamos lá fazer o que a gente viu no slide. Topos e fundos. O preço do mercado está aqui hoje, no dia 15/6, ele está em 130. E nós vamos marcar os suportes anteriores. Então vamos começar com os suportes. Aqui a gente pega a função da linha, coloca aqui é um fundo, ok? Coloca aqui é um fundo. Eu vou colocar
com a espessura 5, porque eu gosto de ver que a linha mais grossa, se o mercado chegar lá, essa espessura 5 me mostra que esse é um suporte do gráfico diário, que é o maior gráfico que temos. Então, pronto. Temos aqui o gráfico diário, ok? Eu vou duplicar essa linha e vou colocar no fundo anterior. Lembra que os fundos, eles são considerados suportes, ok? Eu vou colocar aqui também nesse ponto. Por quê? Esse é um assunto que será abordado mais à frente, só que essa resistência que bateu aqui, ele virou suporte nessa microestrutura aqui. Resistências viram suportes. E isso é um outro assunto que vamos abordar em um vídeo mais à frente. Só que eu vou colocar aqui, mas você pode se ater a esses dois pontos. Estão ótimos. O mercado está distante disso, então claro, tem esse ponto aqui também. A gente poderia marcar, mas como o mercado está muito longe, eu não quero marcar esse ponto. Por quê? Porque se o mercado chegar perto aqui, eu marco esse novo ponto. Ok? Então vamos lá. Resistências. Bom, resistência eu não vou marcar no gráfico diário. Por quê? Porque o preço está muito perto da zona de resistência. Ele não tem uma zona muito longe. Mas você poderia marcar aqui. Lembrando que para colocar o suporte e resistência, você usa o corpo dos candles, não o pavio do candle. Então, você poderia colocar aqui sim uma resistência, vermelho, e aplica. Ok. No gráfico diário temos as nossas marcações de suporte e resistência. Agora vamos para o de 240 minutos. Vamos botar aqui 240 minutos, 4 horas. Vamos aproximar. E ok, no gráfico de 240 minutos aqui temos, olha, um topo. Vamos fazer um ajuste nas nossas linhas. É bom até a gente ajustar aqui no fundo. Então, ó, ajustou aqui no fundo, ajustou aqui nesse outro fundo. Pronto. Tá ajustado as nossas linhas. Aqui, certinho, bateu nos dois topos. Olha, topo triplo. Será um assunto também abordado em outros vídeos futuros, que é de figuras de mercado. Então temos aqui a marcação no 4 horas, uma boa marcação, ok? Ajustamos a nossa linha do diário. Bom, aqui no 4 horas eu estou vendo também dois fundos que o indicador me mostra. Então eu vou deixar aqui esse fundo marcado no corpo dos candles. Vou colocar a cor verde. Calma, aproximou demais. Ok? Vou colocar aqui a cor verde. Pronto, ajustei no corpo. E nesse caso aqui, eu vou duplicar e eu vou colocar aqui essa... Na verdade, eu não. Eu vou colocar uma nova linha apenas para eu olhar nos gráficos menores se esse ponto de fato teve relevância. Por quê? Porque aqui é o pavio. Mas como o indicador ele mostrou que isso aqui ficou como um fundo, eu vou colocar aqui e eu vou ver nos gráficos menores se de fato os corpos dos candles estão chegando nesse ponto. Como aqui é pavio, então beleza, eu vou deixar aí essa linha e vou diminuir para o gráfico de 60 minutos. Pronto. Chegando no gráfico de 60 minutos, a gente dá uma reduzida aqui, aumenta para ter uma visão melhor. Ok. Temos aqui, então, que a nossa linha, olha, podemos ajustar aqui essa linha, ó. Podemos ajustar, podemos deixar no corpo desse candle, ok? Essa linha aqui está bem ajustada, certo? E essa linha que a gente deixou aqui, bom, eu tô vendo que essa linha, olha, ele tocou apenas por pavio aqui mesmo. Então esse ponto eu quero colocar nos corpos dos candles. Olha, ele tocou aqui e subiu. De fato, esse corpo segurou, ele rompeu em pavio aqui, mas subiu. Aqui quase tocou nesse ponto, aqui tocou nos pavios desse fundo e subiu de novo. Então, esse ponto está melhor. E aqui na frente, ó, no dia de hoje, o mercado também usou esse ponto como um ponto de suporte. Então, tá ok. Eu mudei, tirei daqui e vou deixar aqui nos corpos dos candles, porque foi o lugar que mais tocou os corpos e, de fato, o mercado mudou o movimento quando tocou aí. A gente pode colocar aqui, ó, uma linha aqui, por exemplo. Aqui eu vou deixar verde, né? Mudar. Esqueci. Pronto. E eu vou mudar aqui, eu vou colocar uma linha vermelha aqui de resistência, que é o topo, as extremidades do preço, e uma linha aqui também, nesse topo. Pronto. Para mim é suficiente. O mercado subiu, deu uma oscilada aqui nessa zona de preço, bateu, subiu, desceu, voltou para essa linha, subiu para essa, voltou para essa, subiu para quase essa, desceu para essa, subiu para cá e agora estamos
perto dessa zona aqui. Beleza, 60 minutos está analisado. Agora vamos para o de 30 minutos, ok? 30 minutos é o que você vai analisar diariamente. Então, claro que eu não vou hoje eu não vou olhar essa linha aqui para frente, porque é o dia de hoje. Então, é o dia que está acontecendo ao vivo. Eu estaria fazendo essas marcações antes do mercado abrir hoje. Então, eu usaria as informações anteriores, que é desse dia para trás. Beleza. Então, aqui nós temos que o mercado abriu nesse ponto aqui. Eu vou fazer, então, aqui, eu vou dobrar essa linha aqui, vou colocar que o mercado abriu nesse ponto. Acaba sendo um suporte. Mas, como esse ponto ele desceu aqui, depois ele desceu aqui, entrou realmente nessa zona. Então, ele saiu dessa zona de suporte, bateu lá em cima, é o que já está marcado. Não precisa modificar nada. Desceu para essa zona de suporte, subiu para esse ponto. E o mercado fechou aqui antes de abrir. Então, aqui seria um ponto que eu também marcaria como resistência. Pronto. Nesse caso aqui embaixo, né? Porque é onde ele teria fechado o dia. Pronto. Ok. Agora a gente vai olhar. Aqui olhamos no de 30 minutos. Vamos dar uma conferida no de 15 para ver se o de 15 tem diferença das linhas. E assim a gente pode fazer zonas. Porque perceba que esse gráfico aqui, ó, eu vou puxar para cá, para não confundir vocês. Pronto, tá bom aí. Vou puxar para cá esse também. Pronto. É aqui que termina o dia. Então, eu analisei o dia no gráfico de 30, agora eu vou analisar esse mesmo dia no gráfico de 5 e dar uns ajustes. Então, por exemplo, aqui eu posso ajustar essa linha para esse corpinho, ó. Vou aproximar aqui, ó. Ó, para esse corpinho. Beleza. Ó, olhando um pouco mais no fundo para ver se a zona realmente tá valendo. Então, tá ótima essa zona. Eu vou ajustar aqui para essa ponta de pavio. Ok. Ajustado essa zona, certo? Temos aquele meio ali, que foi onde o mercado fechou, deixa lá. Subimos aqui, ok, tranquilamente. É onde o mercado tocou lá. Então, beleza, o dia está analisado. A gente já poderia começar o dia de hoje, dia 15, que é essa parte da frente aqui, com essas zonas marcadas. Já. Não precisaria de mais nada. A gente já poderia operar hoje com essas zonas que a gente marcou, ok? Agora eu vou dar uma olhada no de 30 no panorama geral, para ver se dá para fazer algum ajuste aqui, por exemplo, aqui nesse corpo, ó, mais atrás, ver se tem algum fundo que eu possa ajustar. Ó, por exemplo, tem essas duas linhas aqui, ó, do mercado, ó, perceba, bateu aqui embaixo, ó, poderia colocar aqui. E coincidentemente no dia de hoje, ó, ele vem aqui nesse ponto, dá uma rompida, mas volta. Olha onde fica o corpo aqui do candle. Então, beleza. Marcadas as extremidades, as pontas, tá tudo bem. Então, as pontas marcadas. Aí você pergunta, mas Dimitri, e se passar alguma zona, você não viu aquele topo, aquele fundo? Gente, não importa muito as oscilações, você vai trabalhar com os preços que você marcar das extremidades. Se ficar um ou outro topo, fundo que você não marcou que seja importante, não importa, porque quando o mercado tiver em uma zona de vazio, você não vai fazer operações, você vai fazer operações baseado nas zonas. Então, se ele chegar no suporte e colocar uma estrutura de alta, você vai comprar. E quando ele chegar em uma resistência que você marcou e ele colocar uma estrutura de baixa, você vai vender. É simples. Então, você vai marcar os topos e os fundos do gráfico. Beleza? Então, temos as marcações todas aqui. Aí, o que é que eu gosto de fazer, gente? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer zonas. Então, o que é que eu gosto de fazer aqui, por exemplo? Olha, aqui eu podia até dar uma ajustada aqui, ó, porque eu tô vendo aqui que no M30 ele pega esse fundo aqui de corpinho. Pronto, com esse fundo de corpinho aqui tá marcado. Nesse fundo aqui, ó, deixar essa linha aqui. O que é que eu gosto de fazer? Para não ficar essa linha azada aqui, cheio de linha, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de fazer zonas com as linhas que estão mais próximas. Então eu pego aqui, ó, um retângulo e, ó, estico mais à frente do mercado. Dou uma conferida para ver se eles estão no preço certinho, ajusto, pronto, preço certinho, apago as linhas que eu marquei e faço uma zona de venda. Significa dizer que nessa zona eu não preciso fazer compras, eu não vou fazer compras e ela fica mais destacada para mim. Olha que coisa legal.
ela fica destacada aqui. Então, o que significa dizer que quando eu, de fato, chegar nessa zona, eu não vou fazer vendas. Por quê? Ou eu não vou fazer compras. Por quê? Porque é uma zona toda de venda e fica mais fácil de olhar nos olhos, entendeu? Então, pronto. Peguei aqui um retângulo. Essa linha aqui também está próxima. Eu vou fazer aqui, ó, essas duas linhas. Um retângulo para cá também. Ok? Retângulo esticado. Vou pegar e esticar mais. Pronto. Retângulo colocado. Ok. Massa. Gosto de deixar certinho assim em cima. Bem bonitinho. Aqui ficou errado. Pronto. Ok. Aqui. Pronto. Dá para aproximar, ó. Aproxima aqui que às vezes não fica bom. Perfeito. Aí eu apago as linhas. E temos aqui uma zona de suporte. Vamos colocar verde. Não, a linha é mais clara. Vou deixar a linha mais clara e o preenchimento mais escuro. Então, tem aqui essa zona de suporte. Olha como fica bonito, gente. Olha como já muda o aspecto do gráfico. Então, o gráfico está limpo. Você consegue enxergar bem. Quando fica muita linha e você não faz as zonas desse jeito, você pode fazer também de acordo com a sua vontade, mas já muda o aspecto e você entende que ali é uma zona. Logo, se você não vai fazer operações de venda em uma zona de compra, entendeu? E nenhuma operação de compra em uma zona de venda. Então, beleza. Esses são os pontos. Se tiver algum outro ponto, Dimitri, tem, sei lá, tem esse ponto aqui do meio aqui. Cara, não me importa. Eu quero trabalhar com as minhas zonas. Então, eu só vou comprar nas zonas de compra e eu só vou vender nas zonas de venda. Se ficou algum ponto ou outro para trás que eu não marquei, não tem importância. Eu não vou operar naquele ponto. Eu vou operar nos pontos que eu marquei. Pronto. Então, esse aqui é a análise do gráfico. 30 minutos, 15 minutos, a gente analisa diariamente, como eu falei para vocês. Então, a gente olharia diariamente, analisamos os pontos aqui, estaríamos prontos para trabalhar no dia de hoje. Pronto, no dia de hoje o mercado abriria e a gente teria já essas zonas prontas só para a gente fazer as nossas operações. Eu mudaria aqui para o de 1 minuto, né? Porque eu trabalho com gráfico de 1 minuto para fazer minhas operações rápidas de scalp. E é isso aí. E agora é só seguir, compra no suporte e venda na resistência, que eu vou ensinar vocês como fazer em vídeos mais à frente. Bom, então é isso, magnatas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é um conteúdo profundo, é um conteúdo bem abordado, bem explicado, bem detalhado. Então eu espero que vocês assistam de novo. Se ficou alguma dúvida, vejam de novo. E se ainda assim não conseguir entender, escreve nos comentários. Eu vou responder você e a gente se vê no próximo vídeo. Então, aquele abraço, magnatas, e tchau. Tchau!